Olá pessoal, seguindo nossas aulas, nossos vídeos, vamos trabalhar então neste vídeo com as abas transições e animações, que são bem rápidas, são bem específicas, né? Então é mais no sentido de saber como a gente pode aplicar elas, né? Como adicionar elas, como elas funcionam e aí selecionar depois e configurar de acordo com a sua preferência, né? Então, para isso eu vou criar um novo slide aqui, ó, e vou vir aqui e vou selecionar, né, um texto do Lorem Y aqui, para que a gente possa ver melhor o efeito ocorrendo, né? Então, vou colar aqui, vou dar um Enter aqui e vou dar um Enter. Tinha mais um parágrafo para adicionar aqui. Beleza. Então, tenho 3 textos aqui. Bacana. Vou duplicar esse slide e vou colocar ele na cor vermelha, por exemplo, para a gente diferenciar. Então, vamos ver como é que ficou. Aqui e aqui. Show de bola. Beleza. Então, aqui é o nosso título do título. Então, as transições, elas possibilitam, né, a gente fazer uma transição, uma apresentação quando aquele slide for carregado, né? Então, isso é muito legal quando a gente gosta, né, de fazer algum efeito, gosta de aplicar algum diferencial na nossa apresentação, né? Mas claro que, assim como todos os outros recursos que nós temos no PowerPoint, né, existem momentos e momentos, né? Vai depender muito do contexto da apresentação de vocês, vai depender muito do que é a apresentação de vocês, do objetivo, enfim, das características da apresentação, do apresentador. Tem centenas de possibilidades, contextos, né, que a gente tem que estar considerando e sempre prezar pela aquela questão de estar legal, estar bonito, estar uma excelente apresentação visual, organizada, mas que também não sobrecarregue, né, o aspecto visual, né, a carga visual, né, a carga de quantidade de elementos, né, para não ter uma sobrecarga cognitiva em torno disso, né? Então é bem importante a gente estar sempre cuidando esses aspectos. Bom, para a gente fazer uma transição para esse slide, por exemplo, eu posso estar colocando aqui, então, selecionar o esmaecer, o empurrão, apagar, dividir e assim por diante. Mas o que isso aqui faz efetivamente? Se eu selecionar, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar nesse slide 2, selecionar o empurrão, ele vai carregar desta forma aqui, ó. Se eu selecionar esse slide em vermelho e colocar, por exemplo, dividir, ó, ele vai carregar de tal forma. Revelar, ele vai aparecer desta forma. Então, ele sai do slide anterior e aparece o próximo. Então, ele aplica a transição do slide 2 para 3. Ó. Esse revelar está aplicando nesse daqui. Ó. Então, vou deixar esse revelar e vou voltar aqui para o 2. Tenho barras, ó, saiu do título e veio para cá. Forma, descobrir e assim por diante. Tenho aqui também prestígio, temos ondulação, temos colmeia, que esse aqui é um efeito bem grande. Então, vejam, ele é bem amplo o efeito. E, claro, a gente tem todas essas possibilidades de trabalhar com diferentes efeitos. Então, todos esses efeitos, né, a gente pode estar trabalhando com eles, né? Então, eu aplico um deles. Algum deles vai aparecer a opção de efeito, né, para me fazer algum tipo de mudança. Ó. Então, suavizar da esquerda em preto da direita. Ó. Então, ele muda. Então, além de ser o efeito revelar, eu tenho também algumas opções extras de personalização desse efeito. Ó. Então, a gente pode estar trabalhando também com a personalização do efeito revelar em si, assim como outros. Ó. Por exemplo, o colmeia ele não tem, ó, é um efeito fixo. Se eu colocar aqui o vortex, ele coloca aqui para mim algumas opções, ó, de baixo. Então, bem legal isto. Nós podemos colocar também um som, né? Nós podemos colocar aqui bomba, ou caixa registradora, ou laser, enfim, máquina de escrever. Vou colocar aqui máquina de escrever, vamos ver se ele vai pegar o efeito. Então, dei um F5, título, pegou o primeiro efeito, ó, só passei o slide para o lado, né? Slide 2. Ó, deu um barulhinho ali, né, para aparecer o slide 3. Aqui, duração que vai ter a transição,
tá? Então, quanto tempo vai ter a transição? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 7 segundos. E aí eu vou fazer a transformação dela, vou passar para esse slide, ó. E olha a lentidão que ele ficou, ó. Ele ficou bem mais lento que aquele outro, porque eu coloquei 7 segundos, ó. Então, ó, bem lentamente ele fez a transição. Então, se vocês considerarem que, tá muito lento, tá muito rápido, tá muito devagar e assim por diante, a gente pode fazer a troca da velocidade, né, para ele fazer isso de forma mais rápida, essa transição, ou de forma mais demorada. Então, temos a parte aqui. Eu posso aplicar a todos, então se eu aplicar a todos, esse efeito do vortex aqui, ele vai sumir, porque se eu aplicar a todos aqui, ó, apliquei a todos, então aqui, ó, todos estão com revelar. Então, desde quando eu for carregar, ó, o título, ó, ele demorou e carregou com efeito já o título. Passei para o outro, ele já carregou todos com o mesmo efeito. Então, tem que ter um certo cuidado se vocês querem fazer personalizado, cada um ou alguns, vocês não podem colocar aplicar a todos, porque ele vai aplicar o efeito do slide em questão, que era o 3, a todos. E aí, eu posso dizer que isso aqui vai ocorrer, né, ao clicar com o mouse ou após tantos segundos. Ó, mover o próximo slide após um determinado número de segundos, né? Então, eu posso também fazer um temporizador ali, né, para ele trabalhar com isso. E qualquer uma desses efeitos, eu posso fazer o quê? Qualquer um desses efeitos, eu posso visualizar aqui, ó. Então, se eu quero ver como é que vai ficar, visualiza aqui e ele reproduz para nós. Basicamente é isso, né, a nossa aba transição, uma aba rápida a gente trabalhar, assim como a aba de animações, né? Então, a aba de animação, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu apagar esses slides aqui, vamos iniciar do zero. Então, a aba animação, eu tenho, por exemplo, aqui, textos. Então, eu posso colocar aqui, vou lá, copiar de novo, meu texto, vou colar aqui ele, dá um enter aqui, opa, e um enter aqui. Beleza. Na animação, eu posso, por exemplo, pegar aqui e adicionar a esse parágrafo uma animação. Então, posso botar aqui, ó, aparecer, esmaecer, flutuar, dividir, e aí ele vai fazendo isso para os parágrafos que a gente está colocando, ó. E aí eu tenho aqui que eu posso colocar por parágrafo, tudo de uma vez ou como objeto. Então, vamos por partes. Primeiro, animação. Essas são as diversas animações que eu tenho para aplicar no carregamento do texto em cada uma. Então, cada uma delas vai ter, né, um efeito diferente a ser aplicado. Então, às vezes eu quero ter um textinho pequeno, que eu quero dar aumentar, um zoom, assim, para dar aquele efeito de importância, eu posso estar colocando, ó. Então, sair, para quando for ter o efeito de ao clicar, para modificar, ou após o anterior, ou com o anterior. Então, temos todos esses efeitos e mais efeitos de entrada, mais efeitos de saída. Então, são muitos efeitos que a gente tem para trabalhar. Beleza, escolhi, por exemplo, esse efeito aqui de dividir, né? Então, esse efeito de dividir aqui, ele pode também ter a opção de ser horizontal, ó, para dentro, horizontal para fora. Então, veja que ele muda, vertical, agora ele está vindo aqui, e vertical para fora também. Então, tem essas opções aqui, como um objeto, que daí ele faz todo, ó, isso aqui ele transforma todo essa caixa de texto num objeto, né, como tudo numa vez, então todo o texto uma vez também bem similar, igual, e por parágrafo que ele carrega cada pontinho, cada parágrafo separadamente. E aí eu tenho também a possibilidade de ver as mesmas animações que tem ali, eu também tenho as animações aqui, tá? Painel de animação, não tem muito o que a gente vê nesse momento, não tem assim interesse maior para a gente estar trabalhando nisso. Também posso colocar uma animação extra aqui, animação avançada para disparar em tal momento. Então são algumas opções mais avançadas de animação que no momento para nós assim não é o foco. Ó, o meu suporte assist veio aqui para auxiliar um pouco no vídeo. Deixa eu só tirar isso daqui, deixa ele carregando, não tem problema. E depois disso nós temos o nosso
iniciar, que pode ser ao clicar, com o anterior, com após o anterior e a duração que isso vai ter. Então, posso colocar aqui uma duração de, sei lá, 0.1, 0.50. Vamos ver que mudança ele vai fazer. Opa, visualizar. Já ficou mais devagar, ó. Ficou bem mais devagar o processo, né? Então, a gente pode estar trabalhando com esse tempo de duração, né? Ou também podemos estar trabalhando com um atraso, né, nisso daqui. Então, posso colocar aqui 2.02 e visualizar, e aí vocês vão ver que ele já está bem mais lento também, ó. Deu um atraso, além dos 1.50 ele deu um atraso. Então, tem bastante coisa para que a gente possa estar modificando. E como é que a gente faz isso? Né? A gente vai trabalhando com as nossas inserções de animações. Eu tenho a 1, a 2, a 3, eu posso mover aqui, ó, essa 2 eu quero aplicar ali, ou mover antes, ou mover depois. Eu também posso estar trabalhando com essa parte de modificar a sequência. Basicamente, então, a gente viu nesse vídeo que na transição para o slide nós temos as nossas possibilidades de estar trabalhando, né, com a transição entre os slides, e para os nossos textos, né, a gente tem a nossa possibilidade de estar fazendo muita coisa legal ali, né, muito efeito bacana. Quando ele carrega o slide, ele começa a fazer, né, esse efeito aqui. Então, são dois recursos bem legais, recursos específicos que deixam mais personalizado, deixam mais rica, né, em efeitos a nossa apresentação dentro do PowerPoint.